Eu vou hoje estar seguindo o material que eu utilizei, que eu adquiri quando eu comprei um curso aqui, né? Um dos cursos sobre vendas. E essa apostila que eu estou utilizando, ela é interessante porque ela é dividida em duas partes principais, que são os passos de vendas que a gente vai estar falando sobre hoje, que é o processo da venda, tá? Eu só vou separar um conteúdo dela, que é o último conteúdo, e vou colocar numa aula posterior que está lá para o final do conteúdo, que trata mais especificamente do pós-venda. Na medida que eu vou estudando o meu material aqui, eu vou ajustando o nosso conteúdo, tá bom? Sempre lembrando que eu só vou acrescentando informações, tá? Não, nada vai ser retirado. Então, na verdade, eu estou adicionando mais informações aqui. Eu achei bastante interessante é, essa parte dos passos de venda. O tutorial, na verdade, ele começa falando na parte de introdução sobre algumas importantes mudanças que nós temos hoje, atualmente. Essas mudanças não são recentes, na verdade, elas já acontecem há alguns anos, algumas décadas e tudo mais. O que ressalta a importância da área de vendas. Tá? Então, quais são algumas mudanças? Né? Isso aqui é só um pequeno dentro aqui para a gente começar a falar dos passos. Né? A gente percebe, por exemplo, que a concorrência ela aumentou. Né? Na verdade, a concorrência ela é bastante forte hoje em todo o mundo. Então, isso não é novidade, mas as coisas ficaram mais fortes quando você fala em concorrência com a chegada de novas ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, a internet, né? As inovações nos processos logísticos, as melhoras no tempo de entrega e tudo mais. Então, por que essa concorrência está bastante ligada à questão da internet? Porque hoje você pode comprar produtos de dentro da sua casa e essa fábrica, essa loja pode estar localizada em qualquer lugar do mundo. Hoje as coisas estão muito interconectadas, a concorrência ela é mais sentida, ela é mais pesada. O cliente, ele está mais bem informado a respeito do produto e tudo em si, pelo fato dele ter acesso às informações através de uma pesquisa, né, que ele pode fazer também utilizando a internet. Ele é um cliente mais exigente no sentido de que, pelo fato da concorrência ser forte, ele tende a ser um cliente que necessita de um atendimento mais cuidadoso, de mais atenção, e você, como vendedor, precisa estar atento a esse fato, visto que, às vezes, um vacilo pode comprometer a perda de um cliente. E hoje, como a concorrência ela está conectada, né, e ela é em escala global praticamente, a gente depende muito dos tipos de produtos que a gente está falando, né? Então, a vendas acaba ganhando uma importância maior diante desse cenário mais complexo, tá? Nós temos também a facilidade até na própria importação de produtos estrangeiros no país. Então, é outra coisa que fortalece a concorrência, né? Você tem produtos, por exemplo, roupas de fábrica nacional, roupas importadas, roupas de diferentes locais, diferentes preços e tudo mais. Os dois últimos pontos que são importantes quando para encerrar essa abertura em vendas, que está relacionado à mão de obra, né? A falta de mão de obra, na verdade, mão de obra qualificada em especial, e também as mudanças nas motivações do consumo. Falando sobre os passos de vendas, que o material aqui destaca, ele traz umas informações bastante interessantes. Eu acho que para vocês que estão acompanhando a aula aqui, eu acho que vai trazer bastante informação que vai agregar conhecimento para vocês. Espero que vocês possam aproveitar. Uma coisa que é importante para a gente entender sobre o processo de venda é que o processo de venda ela não ocorre assim, você oferecendo o produto imediatamente para os clientes. Isso é um erro até muitas vezes comum. É claro que quando a gente fala em vendas,
nós estamos falando de diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de produtos, diferentes faixas de renda. Então, a gente precisa situar, tá? Então, quando eu falo que você não chega e oferece um produto, eu não estou falando daquele cara que está com isopor nas costas, com gelo e lata de cerveja, em algum evento na cidade, né? O processo de venda dele é um processo diferente de venda da qual eu estou me referindo. Eu estou me referindo a um processo de venda mais trabalhado, de um produto que você compra com uma certa preocupação, um certo planejamento, talvez uma geladeira nova, talvez um automóvel, talvez alguma outra coisa mais relevante. Então, de modo geral, o primeiro contato em que o vendedor tem com o cliente não é de oferecer o produto imediatamente, porque o cliente ele vai precisar, para efetuar a decisão de compra, de informação, segurança e confiança. Com relação a essa decisão de compra, então é importante que o cliente ele tenha esses aspectos relacionados de que ele precisa de informação para efetuar a decisão de compra, ele precisa se sentir seguro dessa transação, precisa se sentir seguro desse relacionamento, desse produto que ele está adquirindo, e que ele se sinta inspirado em termos de confiança, né? Para você vender alguma coisa, é importante que o cliente ele saia do seu aspecto que eles chamam da zona de conforto. Essa zona de conforto em que o cliente se encontra é que muitas vezes ele pensa em adquirir o produto, né? Mas às vezes ele pode achar que não tem a necessidade, né, de adquirir aquele produto, porque de alguma forma ele até tem a ideia de estar interesse, ele está um pouco em dúvida e tudo mais. Então, para você efetuar uma venda, é importante que você retire esse cliente dessa zona de conforto e instigue ele sobre algumas questões. E antes de eu prosseguir aqui com as duas situações em que nós tiramos o cliente da zona de conforto, é importante de que você, como uma pessoa que trabalha com vendas, a gente recordando aqui, é preciso que você esteja atento para fazer uma leitura a respeito das necessidades e desejos do cliente. E que, lembrando, você como vendedor, você é uma pessoa que está ali para auxiliar a pessoa. A pessoa que vai comprar alguma coisa, ela compra porque ela precisa solucionar algum problema. Esse problema pode ser interpretado de diferentes formas, né? O problema é uma necessidade, o problema é alguma coisa relacionada ao fato dela ter um óculos escuro legal para dar uma volta, para sair, para ficar mais bonito. A gente precisa entender exatamente qual que é essa necessidade, qual que é esse problema do cliente. Então, você como vendedor, você tem que estar atento e tem que estar com isso em mente. Você é uma pessoa que está ali para ajudar alguém, porque você, naquele momento, você pode estar agindo como um vendedor, mas você sempre também é um cliente, porque você às vezes está vendendo um determinado produto, mas você é um cliente na hora de ir no supermercado, você é um cliente na hora de fazer uma viagem, você é um cliente na hora de ficar no hotel, você é um cliente na hora de pegar um táxi. Então, nós somos clientes também. E nós gostamos de deparar com pessoas que estejam dispostas a nos ajudar e que nos dê a atenção que nós precisamos e merecemos. Então, como que você, nesse processo de vender, que o cliente precisa ser retirado daquela zona de conforto, no sentido de que você precisa fazer com que ele reflita sobre a sua necessidade, o seu problema, né? Então, a situação em que o cliente ele vai sair da zona de conforto é quando existe um problema e que pode ser solucionado pela compra. Então, o cliente ele está com alguma necessidade e você percebe que você pode auxiliar ele a resolver esse problema através da compra de determinado produto ou serviço. Então, você percebe aí um dos pontos que você tira ele dessa zona de conforto. Você fala para ele, olha, esse problema que você está passando, ele pode ser solucionado da seguinte forma. Uma outra maneira de você
retirar esse cliente da zona de conforto é você criar uma boa oportunidade de compra. E como que você cria essa boa oportunidade de compra? O cliente ele tem que se deparar com uma situação de uma promoção em que o produto ou serviço lhe pareça interessante. Ele percebe que adquirir aquele produto é vantajoso, ou seja, você tem uma boa oportunidade de compra. Black Friday é uma oportunidade interessante. Então, muitas vezes, todos vocês, às vezes que estava de olho em adquirir algum tipo de produto ou serviço, esses dias são dias especiais para você, porque de modo geral tudo está se encontrando com boas ofertas, boas promoções, boas oportunidades de compra. Um outro ponto importante que se destaca aqui nos passos de vendas, a gente ainda não iniciou o processo de venda, a gente está falando sobre vendas de modo geral, do processo, mas não iniciamos ainda o contato com o cliente. Um outro aspecto, um outro ponto importante que chama-se prospecção. O que é a prospecção no processo de vendas? É você encontrar potenciais clientes. Então, prospecção é uma ação, uma atitude do vendedor no qual ele vai encontrar e trabalhar potenciais clientes. Então, ele vai prospectar, ele vai buscar novos clientes. E é importante que a gente não tenha ideia de que o cliente ele está pronto para consumir, né? Que você vai encontrar uma pessoa que só basta encontrá-la que a venda já ocorre. Quando a gente fala de prospecção, a gente está falando de você encontrar potenciais clientes. São pessoas que naquele instante elas não são seus clientes, ela não vai efetuar a compra, mas elas são potenciais compradores, né? Ela vai muitas vezes demonstrar interesse, elas são pessoas que têm às vezes o perfil que você procura, o perfil de pessoas que costumam, que têm necessidades ou desejos daquele tipo de produto ou serviço que você busca. Então, prospecção é essa importante atitude de você encontrar e trabalhar potenciais clientes. E essas pessoas, elas podem vir a realizar compras. E é interessante você ter isso em mente, porque às vezes a pessoa não é um cliente agora, mas pode vir a ser um dia, né? Pode vir a ser. Então, quando você trabalha com prospecção, você está lidando com pessoas que têm o potencial de vir a comprar produtos e serviços que você tem a oferecer. Geralmente isso é interessante porque boa parte dos vendedores, eles trabalham com comissões. Assim, você efetua a venda e você tem, além do seu salário, você tem um percentual sobre o valor da venda, né? Isso também é uma coisa que varia de empresa para empresa, às vezes de produto para produto, né? Muitas vezes você tem algumas metas aí que você precisa buscar durante o mês, que se você conseguir bater a meta de vendas, seja geralmente em valor de venda, né? Você acaba recebendo algum tipo de bonificação, premiação e tudo mais. Mas é importante você, como vendedor, saber que algumas pessoas têm o potencial de poder se transformar em clientes. Ou seja, você pode ajudar algumas pessoas a conseguir resolver alguns problemas. Um dos segredos de você encontrar esses potenciais clientes é através dos seus contatos sociais, da sua rede de relacionamento. São essas pessoas que podem tornar inicialmente seus futuros e potenciais clientes. Você tem a rede social, no qual você tem centenas, aí, milhares de contatos. Aí tem redes sociais mais voltadas para aspectos profissionais, como o LinkedIn. Mas o LinkedIn é um tipo de ferramenta interessante para algumas pessoas, não só para prospectar novos clientes, mas profissionalmente você sabe, você que é da área de administração, sabe a importância do network, que é a sua rede de relacionamento, sua rede de contatos. Então, esses contatos, essas amizades que você tem, talvez futuramente pode render algum emprego, alguma indicação. Então, muitas vezes tem essa questão dessas redes de contatos que são muito importantes você manter.
principalmente se você for empreendedor, tá? Ficar atento a isso. Nós não sabemos muitas vezes quando a gente vai precisar acionar os nossos contatos. Então, se souber de alguma coisa aí, me chama, tá? É importante a gente ter essa cara de pau para lidar com algumas pessoas próximas. Mudando aí da prospecção para os fatores envolvidos na venda, os fatores, eles são coisas que a gente já citou no comportamento do consumidor, né? Fatores que influenciam o comportamento de compra. Você tem fatores comportamentais, familiares, culturais, na verdade, familiares, econômicos e psicológicos. E a gente tem que sempre lembrar que a compra ela é gerada por uma necessidade ou desejo. É isso que faz com que o processo de compra seja efetuado. O cliente ele tem a necessidade de comprar um produto a partir do momento em que ele encontra um produto que sente que vai solucionar o problema dele, né? Então, quando que surge a necessidade de compra? Quando alguém encontra um produto que vai resolver determinado problema ou determinado desejo, né? E a necessidade, ela sempre está ligada a algum problema. Então, quando a gente vai escolher um produto, você passa por 3 questões. A qualidade do produto, de acordo com preferências, o preço, que é um fator bastante limitante e que tem um impacto muito grande na decisão de compra, e a necessidade. A necessidade, ela surge de um problema, né? Quando a pessoa está passando por algum problema, ou de um desejo na qual a pessoa está à procura de uma solução, tá? E é claro que, como vendedor, nesses passos de vendas, né, a gente está montando aí o cenário para falar sobre o processo de vendas. Uma coisa que eu já destaquei em aulas passadas e que vale a pena recordar é a importância de você conhecer o produto detalhadamente. Conhecer o produto é importante. Então, para os alunos aqui que trabalham com vendas, é essencial saber isso. E provavelmente na vida, durante a nossa vida, mais cedo ou mais tarde, nós vamos estar envolvidos com ações de vendas, né? Porque a venda, na verdade, ela passa por um processo de convencimento de que o que você tem a oferecer vai de encontro ao que a pessoa procura, vai auxiliar ela em resolver algum problema, em trazer a solução ou necessidade, desejo, o que for. Então é importante, e nós estamos sempre em um processo de venda. Quando você faz uma entrevista de emprego, você está no processo de venda. Quando você está interessado por uma pessoa e quer conhecê-la melhor, você tem interesse em uma amizade, um relacionamento, você passa por um certo processo de vendas. É extremamente importante conhecer o produto detalhadamente. Por que que você tem que conhecer os pormenores do produto? Porque você vai adquirir um conjunto de informações. E essas informações, elas vão servir para 2 coisas. Você vai poder argumentar, apresentar argumentos que quando você for questionado a respeito do seu produto ou serviço, né? E também vai servir para você responder dúvidas. Essas informações são importantes porque quanto mais informações você possui, mais preparado você está para efetuar essa venda. Qualquer barreira que possa surgir, qualquer questão que possa surgir, você vai estar preparado para esclarecer esse ponto para o cliente, porque o cliente ele precisa se sentir seguro e essa segurança vem com as informações. Informações que você cede ao cliente. E essa busca de informação, ela vai além daquelas informações que muitas vezes consta ali na caixa do produto. Então, se possível, para você ser um bom vendedor, leia o manual, entenda como funciona, como que monta, como que utiliza, e quando que se consome determinado produto. Procure ter informações adicionais, porque essas informações adicionais vão demonstrar que você conhece o produto, que quando você está indicando o produto, você tem uma certa autoridade, um certo domínio, e isso acaba pesando
na hora de você lidar com essas informações, tá? Importante que você conheça, então, o produto de uma forma detalhada. Quanto mais detalhado, melhor. Em se tratando de produtos, também você tem uma variedade muito grande com relação a esse conjunto de informações. Quanto mais tecnológico e sofisticado o produto, mais complexo ele é, mais informações você vai necessitar conhecer. Então, para um vendedor que lida com uma venda dos smartphones ou de computadores, eles precisam estar mais bem preparados, ter um conhecimento melhor e responder questões muitas vezes técnicas. Estar mais atento a isso e ter na ponta da língua algumas respostas para algumas perguntas, que isso vai te auxiliar bastante, tá? E isso vale para os serviços também, né? Então, você que presta alguns serviços, você pode estar trazendo mais informações. Importante que você procure descobrir nos produtos e serviços que você vende os pontos fortes do produto e serviço, coisas que diferenciam o produto que você está oferecendo da concorrência, procurar entender quais são os pontos fortes de cada marca, por que um é diferente da outra, no que você percebe que é de melhor. E o vendedor, ele pode consultar a internet para buscar informações. O YouTube é uma fonte muito valiosa de informações. Então, quando você vai pesquisar sobre determinada marca, de determinada coisa, você vai ver os clientes falando sobre o feedback que eles tiveram de algum produto. Você viu vários clientes falando o que eles gostaram, o que eles não gostaram. Você apresentar essas informações para o cliente, isso é muito legal, né? Isso é muito positivo, né? Você pode procurar mostrar as vantagens, os benefícios que você vai ter com determinado tipo de produto ou serviço. Será que esse produto vai de encontro à sua necessidade, vai resolver o seu problema? Tá? É claro que é importante, mas vale lembrar que você nunca pode oferecer garantias ou prometer mais do que o produto permite. Você nunca pode fazer uma promessa que vai além das expectativas também, né? Prometeu que o produto muitas vezes não consegue cumprir. E se possível, a gente está falando de produtos aqui, se possível também é interessante você conhecer o próprio histórico e a trajetória da empresa onde você trabalha.